precisamos conversar sobre uma coisa que, vamos ser sinceros, já é um assunto para estar na mesa há muito tempo. Eu sei que eu não sou estamos falando de mim, é minha opinião própria, obviamente. Eu nunca tive um Play 5, muito menos um Play 4. Mas talvez podemos dizer que a Sony ficou maluca de vez. Sim, gente, eu tô falando do Play 5 Pro. E bom, o que essa geração ofereceu pra você em todo esse tempo? Pra te oferecerem um Play 5 de 8 mil reais? Pois é exatamente esse tipo de coisa que me faz perguntar pra onde a indústria dos games ela tá caminhando como um todo. Literalmente, uma das coisas mais únicas em empresas e indústrias como a Sony era uma paixão e uma criatividade absurda para criar jogos. Eu sou dos anos de 2004, mas eu vivi os tempos de Play 2, assim como qualquer criança média do Brasil. Foi literalmente onde se consagrou praticamente todos os jogos e pérolas que a indústria dos videogames tem hoje. Claro, nos sistemas 2D, quando a gente ainda tinha o Nintendo, nós tivemos grandes jogos de plataforma como Mario, nós também tivemos aventuras como Zelda e vários outros jogos, além de Nintendo 3DS e outros tipos de consoles revolucionários. Mas foi o Play 1, o Play 2, que literalmente começaram a criar coisas diferentes e novas. E por quê? Porque o 3D tornava tudo isso possível. As indústrias antigamente tinham que fazer jogos em 2D, era uma tecnologia totalmente limitada na época, uma tecnologia que por muito tempo não dava para você criar coisas. Era necessário muitas coisas, muitos macetes criativos para que os games se tornassem realidade e para que pudessem burlar sistemas. Por exemplo, Resident Evil. Resident Evil é um dos jogos mais interessantes e inteligentes da época. Ele vinha com maneiras de burlar o sistema e fazer o jogo parecer um jogo mais realista, mesmo com as limitações da época. E isso é uma das coisas que fez grandes games entrarem para a história dos videogames. Quando o 3D chegou, a revolução também veio, pois jogos começaram a ficar cada vez mais complexos. Shooters, hack and slash, corrida, futebol e vários infinitos gêneros de games para você jogar. O Play 2 literalmente é um dos consoles com mais games da história do mundo. E literalmente o mais revolucionário não à toa é o console mais vendido da história da Sony e do mundo. Foram 160 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. E tudo bem, não é querendo julgar. Literalmente essa era foi a mais revolucionária, pois teve os avanços mais significativos da história do mundo dos games. Tanto que ainda depois do Play 2 a gente ainda teve outros grandes avanços que eu nem preciso citar, que foi o famosíssimo Xbox 360 e o PS3, que foi um tremendo de um fracasso. O Play 3 acabou virando um fracasso simplesmente por um aumento absurdo no preço, que fez com que os jogadores que jogavam o Play 3 acabassem migrando para o Xbox 360, que, convenhamos, é um console melhor que o Play 3 da época. Os avanços foram significativos, novos modos de jogos, modos online, o Xbox Live e infinitas outras maneiras de jogar. Então, literalmente, o Xbox 360 foi outra pérola e um grande achado que fez com que o mundo dos games continuasse andando. Logo em seguida, a gente tem o Xbox One, que literalmente vira um produto muito mais de serviços de outros tipos de coisa do que propriamente concentrado em games. Ele lançou como uma coisa totalmente diferente e, bom, meio que deu literalmente um dos maiores flops da história da Microsoft, o que fez uma pequena decepção, mas pimba, Play 4 entrou na história e literalmente virou uma outra coisa impressionante na história do mundo dos games. O Play 4 tinha o charme que todo tipo de jogador busca.
jogos exclusivos. Jogos exclusivos com muita qualidade. Eles baixaram o preço do Play 4 e transformaram o Play 4 numa verdadeira máquina. Ou seja, o Play 4 baixou de preço, os exclusivos vieram e exclusivos de qualidade altíssima. The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, God of War 4 e infinitos outros jogos grandiosos como o próprio Homem-Aranha 1 e enfim, muitos e muitos jogos. O Play 4 simplesmente foi revolucionário e trouxe muitos jogos e literalmente foi o último salto grandioso da história dos videogames até a gente chegar aos dias de hoje. Por mais que os jogos tenham tido um absurdo crescimento em questão de qualidade de gráfico, os jogos ficaram vazios. E sim, eu tô falando exatamente da geração do PS5. Apesar de o PS5 ter uma qualidade de gráficos absurdas, a indústria e o mercado dos games simplesmente paralisou. São remakes, remasters, sequências, mas pouquíssimos jogos originais, o que simplesmente se transformou numa coisa muito desinteressante, pois o que era o charme em gerações do passado começou a se transformar em algo muito repetitivo, uma reaproveitação de vários jogos do passado e simplesmente uma ignorância absurda em relação a jogos novos. Como se isso já não bastasse, a Sony simplesmente adotou uma filosofia muito grande em cima de jogos com serviço, criando infinitos e muitos fracassos como o próprio Concord. Jogos nunca foram tão absurdamente caros de ser feitos como são hoje. Jogos AAA são literalmente abusados dentro das indústrias dos games, fazendo vários jogos, saturando um gênero que muitas pessoas gostavam e amam, e que está começando a se transformar numa coisa enjoativa pelos próprios criadores. Vivemos uma geração onde literalmente jogos são absurdamente caros, ou seja, são poucas produções, poucos exclusivos originais que valem a pena ser comprados e muitos nem se podem ser comprados no seu início ou na sua estreia de game, simplesmente porque muitas vezes eles vêm bugados, mal feitos ou sem patches de atualização. Jogos originais com história se transformaram em jogos simplesmente bugados, mal feitos e muitas vezes muito repetitivos, enquanto jogos com serviço literalmente abusam do consumidor da pior maneira possível, onde cada vez mais as pessoas são forçadas a comprarem muitas coisas que às vezes nem fazem sentido nos games. E para piorar a situação, quando você pensa que tudo isso já não é um problema, o investimento se transforma numa coisa muito pesada e o retorno tem que ser literalmente absurdo. Basta você olhar as pequenas empresas que lançam games na Microsoft e logo em seguida fracassam. Eu não estou apenas falando do cenário da Sony, mas eu estou falando de um cenário literalmente muito perturbado entre os games, tanto quando a gente fala da Sony, quando a gente fala da Microsoft. Concord custou quase $500 milhão. Skull and Bones foi literalmente um dos jogos mais caros da história da Ubisoft e do mundo. Esses dois jogos literalmente foram extremos fracassos. Skull and Bones eu não vou nem falar, e o Concord literalmente fracassou. Não conseguiram manter nem os servidores abertos, os servidores foram fechados e os jogadores foram reembolsados. Literalmente não teve nenhum lucro na história de Concord e um prejuízo extremamente gigante. E a Sony literalmente não arrega o pé e diz que vai continuar com jogos com serviço. No mundo de hoje, jogar jogos indies e jogos de pequenas empresas vale mais a pena do que você jogar jogos de grandes empresas que literalmente só fazem o mesmo do mesmo. E eu não tenho nenhum problema com sequências de jogos, mas eu sinto muita falta da criatividade desses grandes desenvolvedores que muitas vezes são sufocados literalmente por uma filosofia muito monetária que literalmente acaba e mata com a criatividade de qualquer desenvolvedor médio que tenta fazer alguma coisa diferente na indústria dos games. O mercado dos games está totalmente monetizado. E não me levem a mal, até porque no tempo do Play 2 isso era desse jeito. Mas agora, nesses tempos, literalmente ficou nítido. Porque enquanto havia criatividade na época do Play 2, do Play 3 e até mesmo do Play 4, o Play 5 literalmente se transformou em algo abusivo, com um Play 5 Pro que literalmente não muda nada em sua experiência.
Os gráficos de Play 5 Pro para o de Play 5 são literalmente iguais e idênticos, fazendo comparações ridículas e colocando cara a cara cada jogo e fazendo um vídeo de comparação onde você não vê absurdamente nenhuma diferença. E é claro que para um sonista fã roxo, olhar um game como esse, olhar essa comparação e ver que tem uma sombrinha do outro lado e não tem uma sombrinha do outro, já é suficiente para fazer uma pessoa gastar mais de 8.000 dentro de um console que nem mesmo sequer tem leitor de disco. Então, Sony, parabéns! Vocês conseguiram literalmente estragar muitas das coisas que nós estávamos vendo. Criticar é fácil, elogiar tá sendo muito difícil. Esse vídeo é pra você, Sony. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha, porque vão muitos vídeos além de videogames, desenhos, séries, DC, Marvel e tudo que você pode mais gostar. Então, é isso aí, galera. Valeu, obrigado. E você está de volta aqui no nosso canal Zona Geek, que voltou depois de muito tempo parado.